Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós vamos iniciar hoje o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre da classe dos adultos. Vamos estudar esse tema, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Essa aqui é a nossa revista deste trimestre. O comentarista é o pastor Wagner Gabi, da Assembleia de Deus em Curitiba. Então nós vamos passar aqui por alguns temas que estão baseados no livro de Atos dos Apóstolos e vamos estudar especificamente a partir do capítulo 13, quando o direcionamento da narrativa de Lucas parte de Jerusalém e se desloca para Antioquia, que é a base missionária da igreja que alcança os gentios. Então, serão 13 lições que vão tratar desses temas. Nós vamos começar pela lição 1, que fala sobre o chamado para os gentios. Então, esta lição de número 1 tem uma verdade prática que diz assim: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. O texto áureo está em Atos capítulo 13, versículo 2, um texto que também faz parte da leitura introdutória. Então vamos aqui, texto da leitura bíblica em classe. Uma coisa importante de ser destacado já nessa primeira lição é que a nossa ideia é que o estudo das lições sejam feitas com a revista da Escola Bíblica Dominical em mãos e também com a sua Bíblia. Para quem é professor da Escola Dominical, eu recomendo também o livro de apoio da CPAD, que é um subsídio muito importante para os professores e também para os alunos que querem se aprofundar no estudo da lição. E, além disso, nós temos também, a partir desse ano, a CPAD passou a editar o devocional da revista da Escola Bíblica Dominical. Então, esse devocional ele é baseado nas leituras diárias. Então, nós vamos aqui à leitura bíblica, que se encontra em Atos capítulo 13, versículo 1. Acompanhem comigo aí na sua revista, ou então aqui também na tela, nós teremos a leitura. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante
a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então esse texto que nós acabamos de ler é a leitura bíblica da lição de número 1, e nessa lição nós temos alguns objetivos. Esses objetivos estão listados aqui na revista, que são os seguintes: apresentar o contexto espiritual da igreja de Antioquia e a sua missão. Então, é importante aqui a gente destacar esse contexto histórico e espiritual. E aí a gente vai ver a missão aos gentios. O segundo objetivo é conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. E, por fim, o objetivo 3, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Então, nós sabemos que Jesus Cristo, depois de ressuscitar, deixou uma missão para a igreja. Essa missão está registrada no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, quando Jesus Cristo deixou para os discípulos a tarefa de ir e pregar por todo o mundo o evangelho a toda criatura. Então, aqui nesse versículo 15 de Marcos, capítulo 16, nós temos essa extensão territorial onde a igreja deveria desenvolver o seu ministério em todo o mundo. O que a igreja deveria fazer? A igreja deveria ir e a igreja deveria pregar. No versículo 16, nós temos ali: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E aí nós temos aqui: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o versículo 20 diz: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, vejam que Jesus Cristo deixou uma tarefa para esses discípulos. Lucas, quando escreveu o livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, nós vemos que ele destaca uma coisa interessante, que é o escopo territorial onde os apóstolos e os discípulos deveriam desempenhar essa missão, essa tarefa dada por Jesus. Então, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, registra: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Então, aqui, esse ponto, essa atuação do Espírito Santo é extremamente importante no livro de Atos. Jesus Cristo deixou essa promessa: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, então aqui a gente tem o primeiro lugar, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós começamos a estudar esta lição que fala da chamada para os gentios, a gente precisa fazer essa distinção com base aqui nos territórios que são mencionados em Atos capítulo 1, no versículo 8. Esse texto menciona Jerusalém. Nós temos aqui o lugar onde os apóstolos estavam na época do Pentecoste. Menciona também a Judéia, que era a região onde ficava Jerusalém. Nós temos outras regiões do território da Palestina no tempo de Jesus, como, por exemplo, a Galiléia, Samaria e várias outras. Mas aqui a gente tem Jerusalém, Judéia e Samaria. Então a gente já vai ver um mapa
para entender melhor essas regiões. Mas na sequência a gente tem aqui aos confins da terra. Então esta expressão final, até os confins da terra, nos mostra uma necessidade de expansão territorial da pregação do evangelho. E é exatamente aqui, nesse ponto, em que nós temos essa chamada para os gentios. E aqui nós teremos a atuação específica da igreja de Antioquia. Esta igreja, Antioquia, é a grande base missionária do livro de Atos. E a gente vai estudar o contexto dessa igreja já no primeiro ponto da nossa lição de hoje. Já na introdução, nós temos aqui a estrutura de Atos dos Apóstolos, temos que falar um pouco sobre isso, e vamos falar sobre essa narrativa de Lucas aqui neste livro, que é a continuação do evangelho que ele escreveu para um homem chamado Teófilo. E logo no capítulo 1, no versículo 1 de Lucas, ele explica isso. A gente pode recuperar aqui esse primeiro versículo do Evangelho de Lucas, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer. Então aqui tem um elemento importante. Lucas registrou as coisas que Jesus fez, mas também registrou o que ele ensinou. Lucas começa o seu relato para esse Teófilo no Evangelho de Lucas. E quando encerra o Evangelho de Lucas, ele começa a registrar a história da igreja primitiva, partindo dos acontecimentos que ocorreram após a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Então esse primeiro capítulo narra os eventos finais do ministério de Jesus depois que ele já estava ressuscitado e fala especificamente sobre a promessa que Jesus Cristo deixou para os discípulos acerca do recebimento do poder do Espírito Santo. Então, na introdução desta lição, nós temos aqui esse registro, né? O texto da revista, você que está acompanhando, diz assim: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Então isso é importante a gente compreender essa estrutura do livro, que isso vai nos ajudar bastante no entendimento geral dessas lições deste terceiro trimestre. O livro de Atos dos Apóstolos ele está estruturado basicamente em duas divisões. A primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, narra mais especificamente os eventos relacionados à igreja de Jerusalém. Então, capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos aqui um destaque para a igreja de Jerusalém. Então, esta igreja era liderada pelos apóstolos, especificamente Pedro, Tiago, os apóstolos que eram os líderes da igreja. E os acontecimentos desse período são destacados por Lucas até o capítulo 12. Nesse contexto, nós temos aqui uma ênfase para os judeus e esses dois apóstolos aqui, Pedro e Tiago, mais especificamente o apóstolo Pedro, na liderança dessa primeira expansão do evangelho. Essa primeira parte da missão que Jesus deixou para os seus discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos aqui então Jerusalém, Judéia e Samaria, nesse contexto da primeira parte que vai até o capítulo 12. Então, algumas coisas que aconteceram ali nessa primeira parte não serão aprofundadas no estudo dessa revista, mas dizem respeito ao Pentecoste, dizem respeito à cura, por exemplo, do coxo, do paralítico na Porta Formosa, diz respeito também à atuação de um anjo para libertar Pedro da prisão, a escolha dos diáconos, fala também sobre o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja,
Todos esses eventos estão nessa primeira parte até o capítulo 12. No capítulo 13, nós temos um momento em que a igreja se torna missionária. E aí há uma mudança de foco de Jerusalém para essa é a Antioquia da Síria. É importante a gente fazer essa distinção, porque existe uma Antioquia da Pisídia. Então nós vamos já ver em que eu trouxe aqui a terceira viagem do missionário do apóstolo Paulo e também um mapa ali do Império Romano, da geografia na época do Novo Testamento. Então é interessante a gente observar isso, que existem duas Antioquias, uma Antioquia na Síria e uma Antioquia da Pisídia, que foi visitada pelo apóstolo Paulo nas suas viagens. Dessa aqui, a Antioquia da Síria é justamente a base de onde partem as viagens missionárias de Paulo para evangelizar os gentios. Algumas pessoas não têm uma noção aqui do que sejam esses gentios, né, que são mencionados, e é importante a gente fazer logo essa explicação do que significa esses gentios no contexto do Novo Testamento e também do Antigo Testamento no contexto bíblico. Gentios são os povos que não fazem parte da linhagem judaica, dos descendentes de Jacó e dos seus 12 filhos, que formaram as tribos, né, de Israel. Então aqui esses gentios são quaisquer outros povos que não os judeus. Serão evangelizados pelos missionários no livro de Atos, e esses missionários eles sempre partem de Antioquia da Síria. Então o contexto passa a focar principalmente o trabalho de Paulo e de Barnabé no desenvolvimento dessa missão, desse trabalho missionário da igreja. Então essa introdução aqui da lição fala especificamente sobre isso. Aqui nesse mapa do mundo no Novo Testamento, a gente tem um traçado aqui do Império Romano e a gente consegue ver a cidade de Antioquia. Vou dar um zoom aqui nessa região. Nós temos aqui Jerusalém, a região da Judéia. Temos aqui também Damasco. Damasco era a antiga capital da Síria. Justamente a caminho de Damasco foi que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. Um pouco mais ao norte, nós temos aqui a Antioquia da Síria. Essa aqui é a cidade que vai ser estudada ao longo deste terceiro trimestre como uma base missionária. Foi aqui nessa cidade de Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então essa denominação de cristãos para os discípulos aconteceu aqui nessa cidade, e foi justamente daqui que Barnabé e Saulo partiram na sua primeira viagem missionária, também de onde Paulo partiu na segunda e na terceira viagem missionária. A cidade natal de Paulo ficava aqui do lado, justamente Tarso, e aqui em Chipre era a cidade natal de Barnabé. Então, cidades aqui próximas. Alguns desses locais serão bastante mencionados no livro de Atos. Nós teremos várias menções à Ásia Menor. Então aqui a gente tem Éfeso, tem Atenas, Filipos, Corinto, Creta, a Galácia, o Ponto, Bitínia. Todas essas regiões, essas cidades aparecem no contexto do livro de Atos. Aqui também Roma. Esse aqui é o mapa do Novo Testamento. É importante a gente ter uma boa noção dessa geografia para compreender bem o que está acontecendo nessa expansão da pregação do Evangelho e do alcance desses povos que não fazem parte dos judeus. Aqui eu trouxe também um outro mapa importante para a gente compreender esse contexto, que é a terra de Israel nos tempos do Novo Testamento. Aqui, vamos dar um zoom aqui mais na região de Jerusalém, centralizar aqui, a gente tem esse grande traçado aqui, que é justamente
a região da Judéia e Samaria. Essa região é onde Jesus Cristo desempenhou boa parte do seu ministério, na região da Judéia e na região de Samaria. Uma coisa interessante, né, é que nós temos outras regiões aqui próximas à Pérea, região de Decápolis, onde ficavam 10 cidades importantes daquela época. Um acontecimento relevante dessa região aqui é a libertação do endemoniado gadareno, que é aqui a cidade de Gadara. Aqui a gente tem também a região da Galileia, mais ao norte. Então essas regiões concentram boa parte das cidades onde Jesus Cristo exerceu seu ministério. Tem uma ocasião que a Bíblia diz que Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. Então aqui, ó, Tiro e Sidom, que ficava na região da Fenícia, mais ao norte. Porém, a maior parte do ministério de Jesus se desenvolve aqui na região da Galileia e na região da Judéia e Samaria. Então veja que coisa interessante. Quando Jesus Cristo retornou para os céus, ele deixou os discípulos aqui em Jerusalém e falou assim com eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois que eles recebessem o poder do Espírito Santo, eles deveriam, como nós lemos no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, eles deveriam ir e pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Porém, essa igreja primitiva, liderada pelo apóstolo Pedro, pelos apóstolos que estavam com Jesus Cristo, ela não se expande voluntariamente para alcançar toda essa extensão geográfica que Jesus Cristo havia estabelecido como meta para a igreja. Então a igreja deveria evangelizar Jerusalém, a Judéia, Samaria, e Samaria era um problema para os judeus, porque o próprio Evangelho de João, no capítulo 4, registra que samaritanos e os judeus eles tinham um problema gravíssimo entre eles. Não havia comunicação. O Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 9, tem um parêntese que registra aqui, ó. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí o Evangelho diz claramente: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então veja que coisa interessante. Jesus falou com os discípulos que eles deveriam levar a mensagem do Evangelho em Jerusalém, ok. A Judéia, tranquilo. Agora, em Samaria, já era um problema. Se o texto está dizendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos, os discípulos precisavam enfrentar barreiras culturais, barreiras históricas, barreiras religiosas para desempenhar essa missão. Só que o ponto seguinte, que é justamente o que nós temos em Atos capítulo 1, versículo 8, a gente tem que não deveria ser só na Jerusalém, na Judéia e Samaria, mas temos também uma parte final aqui que é até os confins da terra. Então veja, se havia dificuldade para se desenvolver essa missão, essa chamada para os gentios, entre povos que estavam ali próximos dos judeus, que eram os samaritanos, imagine alcançar outras nações, com outras culturas, com outros costumes, outras línguas, a dificuldade que seria isso para esses discípulos que estavam ali habituados nesse contexto do judaísmo. Seria bem difícil. Então nós vemos que a igreja em Jerusalém, ela de certa maneira passa por uma etapa de um certo comodismo ali, logo nesses primeiros momentos após a ascensão de Jesus Cristo. E somente a partir da perseguição, que acontece principalmente depois da morte de Estevão, é que esses crentes eles se espalham e vão para outros lugares. Inclusive, alguns desses crentes que saem de Jerusalém vão para Antioquia da Síria e estabelecem ali uma base, uma igreja, uma comunidade cristã e passam ali a propagar o evangelho, formam ali uma igreja, e é nessa igreja da Antioquia que se forma ali
um povo com características um pouco diferentes daquele povo que estava em Jerusalém. Eles estavam sendo liderados por Barnabé, e Barnabé, por ser um judeu helênico, né, digamos assim, porque ele nasceu em Chipre, ele tinha uma cultura grega na sua formação, ele compreendia um pouco melhor do que talvez Pedro, Tiago, João, os discípulos que estavam ali inseridos nesse contexto do judaísmo. Barnabé talvez tivesse uma visão missionária mais clara nesse contexto de alcançar os confins da terra por conta desse cenário em que ele viveu. Então essa igreja de Antioquia já tinha outras pessoas ali com uma mentalidade mais culturalmente afastadas do judaísmo, capazes de assimilar essa grande comissão, não apenas voltados para os judeus, mas também com o fim de alcançar outros povos. Então, isso é importante e esse mapa nos mostra isso. Aqui no terceiro mapa que eu vou destacar aqui já nessa introdução, a gente tem a terceira viagem missionária de Paulo, né? Eu não quis colocar nem a primeira nem a segunda, porque esse mapa aqui é mais abrangente, então permite a gente compreender melhor aqui essas cidades que o apóstolo Paulo visitou durante a sua terceira viagem missionária. Aqui a gente tem Antioquia. Antioquia era a base de envio desses missionários. Então eles saíram aqui de Antioquia. Quem são esses missionários que partem nessas viagens? Na primeira viagem missionária, nós temos Barnabé e Saulo. É assim que Lucas registra essa dupla de missionários saindo para o campo. Barnabé como líder, como mais importante aqui, tendo a proeminência, e Saulo como uma assistente ou um ajudante aqui de Barnabé, na primeira viagem. Nesse contexto da primeira para a segunda viagem, a gente percebe a liderança de Paulo, especialmente depois que o João Marcos, lá o sobrinho do primo do Barnabé, abandona a viagem e retorna para Jerusalém. Nós vemos ali uma liderança já de Paulo e também vemos uma mudança do nome pelo qual Paulo é chamado no livro, né? Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Paulo não teve o nome mudado ao ser convertido. Algumas pessoas dizem que quando Paulo, no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus Cristo, ele teria mudado o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Mas isso não aconteceu, a Bíblia não fala nada sobre isso. Saulo é o nome hebraico de Paulo e é um nome dado em homenagem ao rei Saul, porque Saulo também era da tribo de Benjamim, que era a mesma tribo do rei Saul. Então, por isso, Saulo. E o nome romano de Saulo era Paulo. Ele tinha dupla cidadania, então se chamava Paulo e se chamava também Saulo. E se tivesse ainda uma terceira variante, poderia se chamar Paulus, com base no latim. Paulo saiu aqui de Antioquia para essas viagens, acompanhado de Barnabé. Numa segunda viagem missionária, ele foi acompanhado de Silas, e nessa segunda viagem missionária se agregam a essa comitiva dois personagens muito importantes, que são Timóteo e Lucas. Mas aqui nesse mapa da terceira viagem, o que eu queria destacar é o seguinte: nós temos aqui Antioquia da Síria, né? Antioquia aqui da Síria, e Antioquia da Pisídia, que é outra cidade, outro local. E mais uma coisa importante aqui, só a título de curiosidade, essa Antioquia que ficava na Síria no tempo dos apóstolos, atualmente fica no sul da Turquia e não na Síria propriamente dita, no território que nós temos hoje. É perto da fronteira, mas Antioquia hoje é uma cidade que está no território da Turquia e não da Síria, né, do nosso tempo. Então, esse mapa aqui mostra a viagem missionária de Paulo, a terceira viagem, quando ele alcançou ali até a região da Europa. Foi a Caia, foi a Corinto, Atenas. Isso aqui também vai ser estudado
ao longo dessa revista, porque nós teremos aqui algumas lições que tratam especificamente dessas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Essa introdução aqui nessa aula tem a ver com esse contexto histórico espiritual da igreja de Antioquia, só que isso vai ser explanado no primeiro ponto. Ultrapassada essa primeira questão aqui da introdução, vamos ao primeiro ponto, que visa alcançar justamente esse primeiro objetivo, que é apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia, sua missão aos gentios. Esse ponto 1, nascimento da missão gentílica, ele está dividido aqui em 3 tópicos na nossa revista, que é justamente Antioquia, um centro escolhido por Deus, profetas e doutores servindo ao Senhor, e a separação de Paulo e Barnabé. Então, primeiro ponto aqui, Antioquia é uma cidade extremamente importante naquela época. Era a capital romana da Síria. Então, a cidade de Antioquia era um centro. Alguns estudos citam aproximadamente 800 mil pessoas ali na cidade de Antioquia. Então, era uma cidade que tinha toda essa influência da cultura greco-helenista, ou seja, apesar de ser uma cidade que fazia parte do Império Romano, nós temos aqui uma influência muito grande da cultura grega. E no contexto do Império Romano, essa cidade só estava atrás de Roma e de Alexandria, que ficava no Egito. Então havia na cidade de Antioquia uma sinagoga, uma forte comunidade judaica, e muitos cristãos, quando saíram ali do território de Jerusalém, da Judéia, por conta da perseguição, muitos foram para Antioquia e ali se estabeleceu uma igreja. É importante a gente trazer aqui esse versículo, Atos capítulo 11, versículo 26, está registrado na lição, porque em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez por esse nome de cristãos. Então, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Isso aconteceu em Antioquia. Agora, o segundo tópico do ponto 1 fala sobre profetas e doutores servindo ao Senhor. Então, veja que coisa interessante. Aqui em Antioquia, a Bíblia registra uma divisão eclesiástica ou uma estruturação eclesiástica da igreja primitiva. Como era essa estrutura? A gente tinha aqui, então, os apóstolos, digamos assim, estavam no topo dessa hierarquia eclesiástica lá na igreja primitiva. A gente tinha os profetas e depois a gente tinha os doutores. Então, os apóstolos eram aqueles que haviam estado com Jesus Cristo, né? Nós sabemos que quando Judas se suicidou, restaram 11 apóstolos. Eles completaram esse 12º com a escolha de Matias, então ficaram 12 apóstolos. Esses aqui são os que estiveram com Jesus e que foram testemunhas oculares dos acontecimentos durante o ministério de Jesus. A esses 12 se agregou depois Paulo. Paulo registra em várias de suas cartas Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi discipulado por Jesus Cristo, que se apresentou para ele depois da sua conversão e o comissionou para ser um missionário enviado aos gentios. Mas aqui nesse contexto da igreja de Antioquia, nós temos também essa menção a esses 2 ministérios, profetas e doutores. Então veja que os profetas, eles exortavam mediante inspiração direta do Espírito Santo. O Espírito Santo entregava uma mensagem aos profetas e os profetas entregavam essa mensagem ao povo. Os mestres, por outro lado, eles ensinavam, instruíam a igreja com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. O livro de Atos, também no capítulo 2, no versículo 42, faz menção à forma como essa igreja se desenvolvia as suas atividades logo nos primórdios.
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aqui a gente tem os apóstolos como um grupo relevante dentro desse contexto eclesiástico ali da igreja primitiva. Eles perseveravam também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja primitiva tinha esses líderes apostólicos, líderes que faziam parte do grupo dos profetas e também dos mestres ou doutores. Então vejo que é interessante que todos eles estavam servindo ao Senhor em oração, em jejum, e aí o Espírito Santo falou ali naquela igreja esse versículo que foi lido aqui na leitura, Atos capítulo 13, versículo 2, vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então esse aqui é o terceiro ponto, a separação de Paulo e Barnabé. Quem direcionou a igreja nesse caminho da evangelização aos gentios foi o Espírito Santo. Então é importante, a gente vai falar do papel aqui, da atuação do Espírito Santo nessa obra missionária, mas ele é o grande agente do livro de Atos, né? Alguns estudiosos dizem que poderíamos tranquilamente chamar o livro de Atos do Espírito Santo, dada a atuação fundamental do Espírito Santo nesse contexto da evangelização, tanto para os judeus, mas especialmente para os gentios. Então essa chamada aqui de Paulo e Barnabé no contexto do capítulo 13, inaugura um novo momento na história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. Então vejo que a obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve sempre ser acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. Barnabé e Paulo eram os líderes, eles eram, naquele contexto ali da igreja de Antioquia, os obreiros mais capacitados. E foi justamente nesse meio dos obreiros mais capacitados, no meio dos mestres, dos profetas, dos doutores, que o Espírito Santo escolheu dois, Barnabé e Paulo, para essa missão de evangelizar os gentios. Aqui na Bíblia na revista dos professores, nós temos aqui um auxílio bibliológico que fala sobre Antioquia da Síria, né? Essa cidade era um centro importante em termos político, econômico e religioso durante o período romano. Então a cidade de Antioquia era uma cidade que tinha uma sinagoga e, como recebeu judeus que foram convertidos em Jerusalém e saíram de lá na época da perseguição, ali nessa cidade se estabeleceu uma grande igreja multicultural e vibrante. Então essa igreja era reconhecida pela sua diversidade étnica e cultural e também pela sua generosidade. Então vejo que essa igreja era uma igreja que estava mais aberta a um contexto missionário, porque a própria formação da igreja já facilitava esse entrosamento com diferentes culturas. Diferentemente da igreja que estava em Jerusalém, havia uma abertura maior aqui para a cultura grega, uma diversidade étnica e também cultural entre os crentes que faziam parte desta igreja ali. Então assim a gente finaliza esse primeiro ponto, que alcança esse objetivo de apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia. Então agora a gente vai ao ponto 2, que fala sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. Então aqui nesse ponto 2 a gente vai dar um destaque especial para a atuação do Espírito Santo. São 3 tópicos: o Espírito que conduz a missão, o poder do Espírito na evangelização dos gentios e evidências da ação missionária do Espírito Santo. O primeiro ponto ali, o Espírito que conduz a missão, é bastante óbvio. Naquele texto de Atos capítulo 13, do versículo 2, o sujeito ativo daquela ação é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem falou à igreja: apartai-me
ou seja, separai Paulo e Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Então foi o Espírito Santo que agiu, dirigindo, inspirando, separando, enviando esses missionários. Então a vontade do Espírito Santo é que está em ação ali no contexto da escolha desses primeiros missionários da igreja. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios é evidente quando nós vemos os acontecimentos que estão registrados no livro de Atos, a partir do momento em que esses missionários começam a evangelizar os gentios. Nós temos curas, milagres, inúmeros prodígios foram realizados, e a Bíblia fala que eles viviam cheios do Espírito Santo, evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Então vejo que o batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo Jesus e também conferiu autoridade para a pregação desses apóstolos, desses missionários. Então Paulo, em uma de suas cartas, ele registra isso, que o evangelho que ele prega não era um evangelho que estava baseado numa sabedoria humana, mas na verdade estava fundamentado no poder do Espírito Santo, que é quem enviou esses missionários, direcionou para os lugares que eles deveriam ir e a partir daí cooperou com eles nessa obra missionária. Então a gente tem aqui as evidências da atuação do Espírito Santo em todos os contextos dessas viagens missionárias. Várias igrejas foram plantadas, pessoas foram salvas, mesmo com perseguições, mesmo com dificuldades, o evangelho se expandiu cada vez mais e nós vemos várias pessoas que foram alcançadas pela mensagem do evangelho nesse contexto de evidência da ação missionária. Então, aqui no tópico 3, o comentarista registrou alguns acontecimentos dessa primeira viagem, quando Paulo e Barnabé foram a uma localidade chamada Pafos. Eles encontraram lá um cara chamado Elimas, que era judeu, e ele era um encantador, uma pessoa que estava ali no contexto de misticismo, de magia, enganando até o procônsul daquele lugar, que era o Sérgio Paulo, e nós vemos que o apóstolo Paulo, quando foi confrontado por Elimas, direcionou para ele uma palavra de que ele ficaria cego. E o procônsul, quando viu esse milagre, essa atuação extraordinária, esse prodígio, creu na mensagem que Paulo estava pregando. Então, esse evento mostra que o Espírito Santo estava atuando no momento em que os missionários foram cumprir essa missão de evangelizar os gentios. É importante a gente relembrar aqui que lá no livro de Marcos, no capítulo 16, o versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, quando a igreja vai cumprir o ID, os sinais vão juntos. Vejam que não são os crentes que devem seguir os sinais, né? Tem pessoas por aí que, quando ouvem falar que em algum lugar está tendo milagre, cura, libertação, salvação, etc., as pessoas vão para esses locais. Mas o que Jesus Cristo deixou na grande comissão é que, a partir do momento em que os discípulos saíssem do ambiente em que estavam e fossem pregar o evangelho, cumprir esse ID, os sinais iriam segui-los. E é exatamente isso que acontece. No livro de Atos nós temos a descida do Espírito Santo, que capacita com poder esses discípulos, e eles começam a pregar nos lugares onde eles passam. E em cada lugar onde eles vão, nós vemos milagres acontecendo pela atuação do Espírito Santo, e esses sinais que foram ditos aqui em Marcos capítulo 16, no versículo 17, eles efetivamente seguem esses missionários. Eles expulsam demônios, eles falam novas línguas, eles pegam nas serpentes, e essas serpentes não
lhes fazem mal algum, eles impõem as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Isso é evidência da atuação do Espírito Santo. Então, a gente finaliza aqui o ponto 2, vai ao ponto 3, a igreja como uma agência missionária. Então, nesse ponto aqui temos 3 tópicos também: a igreja que ouve a voz de Deus, uma igreja que envia e sustenta seus missionários e uma igreja que cumpre a grande comissão. Então, é importante destacar essa grande comissão aqui, justamente a grande comissão que está em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós temos a grande comissão, e aqui na igreja de Antioquia, né, uma igreja que era uma grande agência missionária, nós temos essas características: uma igreja que ouve a voz de Deus, ela envia, mas não apenas envia, também sustenta os missionários, e é uma igreja que cumpre a grande comissão. É importante a gente falar que existem agências missionárias separadas de igrejas. As igrejas constituíram agências missionárias, ou algumas pessoas que fazem parte das igrejas constituíram agências missionárias como organizações distintas da igreja e que desempenham também essa tarefa de evangelizar, de levar a mensagem do evangelho. Nós temos várias que poderíamos citar, mas, né, para ficar apenas em um exemplo, nós podemos falar dos Gideões internacionais que entregam o Novo Testamento em hotéis, quartéis, nos hospitais, nas escolas, enfim, é uma organização interdenominacional que cumpre também essa grande comissão num sentido aqui de agência missionária. Porém, essa tarefa de ser uma agência missionária é especificamente uma tarefa de cada pessoa que faz parte da igreja. Cada pessoa que faz parte da igreja deve se empenhar, se envolver com missões. Então, esse aqui é o foco desse terceiro ponto, onde a gente precisa alcançar esse objetivo de aplicar esses princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Então, faz parte da missão da igreja, da identidade da igreja, do compromisso de cada crente evangelizar. É parte da missão da igreja. Então, Antioquia é um modelo de igreja, porque lá eles oravam, eles jejuavam e eles ouviam a voz do Espírito Santo e atendiam a esse direcionamento. Então, Atos capítulo 13 deixa bem claro que o Espírito Santo falou à igreja e eles atenderam a esse chamado do Espírito Santo, a esse direcionamento de enviar para o campo missionário 2 dos melhores obreiros que haviam naquela igreja, que eram justamente Barnabé e Paulo. Então, essa igreja não apenas enviou, mas também sustentou esses missionários, e a generosidade era uma característica dessa igreja. Nós vemos a igreja de Antioquia enviando doações para os crentes em Jerusalém, em uma época em que eles passaram por uma dificuldade muito grande. Então, esses crentes de Antioquia também ajudaram financeiramente a igreja ali em Jerusalém. Então, a generosidade é uma característica dessa igreja. E aqui na lição, no tópico 2, o comentarista escreveu o seguinte: cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. As igrejas não podem ficar acomodadas apenas com os crentes que já existem nessa igreja e com as cidades ou os bairros ou até mesmo os países que já foram alcançados. Existem muitas nações que ainda precisam ouvir a mensagem do evangelho. A grande comissão continua acontecendo. É uma coisa importante também que eu não falei lá na introdução: o livro de Atos é considerado um livro inacabado da Bíblia, um livro inacabado do Novo Testamento. Por quê? Porque a atuação do Espírito Santo e a continuação da expansão do evangelho até os confins da terra começou lá em Atos capítulo 13, mas perdura até os nossos dias, né? A gente tem missionários suecos sendo enviados a partir dos Estados Unidos para o Brasil, lá no início
do século passado, 115 anos atrás, e eles continuaram a missão de cumprir essa grande comissão, que começa com Paulo e com Barnabé, mas que atravessa os séculos. Então, cada igreja tem essa responsabilidade de ser uma base de operação para que o evangelho alcance novos povos. E, por último, é uma igreja que cumpre a grande comissão. Qual é a grande comissão? Ir, pregar, fazer discípulos, alcançar as nações. Então, a gente tem essa grande comissão também bem estabelecida no último capítulo do Evangelho de Mateus, e a gente pode também extrair aqui desses versículos finais do Evangelho de Mateus essa missão da igreja, o ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E aí se encerra o Evangelho de Mateus. Para fechar aqui essa lição de número, a gente pode fazer um link com a revista da Escola Bíblica Dominical do trimestre passado, que falava sobre o legado dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado de fé. Foi inclusive o tema da última lição. Esses crentes lá da igreja de Antioquia, eles nos deixaram também um legado missionário, de alcançar outras nações. Vejam que lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, Deus disse para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus falou para Abraão todas as famílias da terra, aqui a gente tem uma profecia de alcance, não apenas para os descendentes diretos de Abraão, mas toda a humanidade. E é uma coisa que a gente às vezes não percebe, mas no Antigo Testamento também houve várias pessoas que não faziam parte dos judeus originalmente, e algumas que nem se integraram a esse povo, mas que foram alcançadas pela mensagem de salvação que estava sendo anunciada pelos judeus a partir do pacto que Deus fez com Abraão. No contexto do Novo Testamento, depois do advento do Messias, a gente tem agora um direcionamento específico: ir e pregar não apenas para os judeus, mas até os confins da terra, em todas as nações. Jesus Cristo deixou isso bastante claro, e os discípulos, eles executam essa grande comissão que se inicia em Jerusalém, na Judéia, Samaria, mas se expande até os confins da terra, e o início dessa expansão para os confins da terra acontece justamente em Atos, no capítulo 13, com esta igreja missionária de Antioquia. Então vamos ler aqui a conclusão dessa lição, que é a seguinte: a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Essa primeira lição finaliza com uma pergunta: será que nós estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar desta missão que ainda está em andamento? Então, no nosso tempo, ainda há essa necessidade de evangelizar povos que não ouviram falar ainda em Jesus Cristo, nem da mensagem do Evangelho. Existe uma expressão que talvez você já tenha ouvido falar, na janela 10 por 40, onde existem milhões de pessoas que precisam ser ainda alcançadas pela mensagem do Evangelho. Esta revista deste trimestre, que fala sobre a Igreja do Gentio, é um convite a nós, a que cada crente, que cada igreja local se inspire na igreja de Antioquia, se inspire no legado desses primeiros cristãos e se envolva na obra missionária, não apenas orando, não apenas contribuindo, mas até mesmo indo aos povos que precisam ouvir
a mensagem do Evangelho. Assim nós finalizamos esta primeira lição. Teremos ainda 12 lições pela frente que falarão especificamente sobre esse tema, esse contexto de envio missionário com base no livro de Atos, falando a história principalmente do apóstolo Paulo como grande missionário dos gentios. Então, se você chegou até esse final desse vídeo, dessa aula, da lição de número 1, não esqueça de deixar um like, encaminhar esse vídeo dessa aula para algum amigo seu que também está estudando esta lição, esta revista da Escola Bíblica Dominical, e nós nos vemos ao longo da próxima semana para estudarmos a lição de número 2, que tem o título A Porta da Fé se abre entre os gentios. Até lá, um forte abraço, fique com Deus e uma ótima aula na sua Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja.